Olá, meu nome é o Anderson Vigandi, sou contador da Contábil Med, escritório totalmente voltado para a área médica e trago um assunto aqui hoje, como reduzir o seu imposto a pagar no imposto de renda ou aumentar a sua restituição na sua declaração de imposto de renda, ok? Te convido a assistir esse vídeo até o final. Se fizer sentido, que pegue, compartilha a um outro amigo e por aí afora. Pode contar comigo para isso aí. Vamos lá. Gente, eu chamo a atenção aqui do seguinte, eu vou citar alguns tópicos de maneira bem reduzida, que não fique muito teórica, sobre a declaração de imposto de renda, para que não fique aquela coisa assim, mas o valor da dedução, não sei o que, tal, e fica um vídeo muito longo. Então, assim, chama a atenção do seguinte fato. Primeiro ponto, dedução com dependentes. A dedução com dependentes vai abater da base de cálculo do seu faturamento. O que é isso? Se você tem um faturamento de 100 mil reais, cada dependente que você menciona na sua declaração de imposto de renda vai abater 2 mil e poucos reais. Eu não vou falar o valor exato para não ficar enjoado o vídeo. Então, assim, o que eu chamo a atenção na dedução do dependente? Ele vai te ajudar? Sim. Só que você tem que observar que o dependente não pode ter rendimento. Se a gente leva em consideração que a dedução da sua receita é de 2 mil e pouco, se esse dependente seu teve um rendimento de um salário mínimo por mês, você vai ter que ofertar tudo que ele recebeu durante o ano para ser tributado na sua declaração. Então, é aquela velha história. Quero apenas o bônus, mas tem um ônus, ok? Dependente, deduz. Observar sempre se ele teve rendimento ou não. Vamos lá agora. Despesa com dedução médica. É a queridinha da Receita Federal, gente. É a mais observada, é a que te faz cair em malha fina. Vou te dar alguns exemplos do que acontece ali. Às vezes você tem um recibo do profissional, o preenchimento dele sem o endereço de onde foi executado a sua prestação de serviço, a quem foi destinado a sua prestação de serviço. Se você tiver a necessidade de apresentar isso para a Receita Federal no futuro, a Receita Federal vai questionar esse recibo. Então, assim, hoje tem reduzido um pouco mais. Por quê? Porque hoje o profissional com Receita Saúde agora, ele tem que informar mensal para o fisco. Então, quando a gente faz a importação da sua declaração de imposto de renda automática, é para se puxar ali. Então, aquele profissional que por alguma ocasião vendeu o recibo e tal, esse é 100% que a sua declaração vai cair em malha. Então, assim, se atente muito às suas despesas médicas com nota fiscal, recibo elaborado da forma correta, que pode ser que lá na frente você tenha que apresentá-los à Receita Federal. Então, se atente muito bem a isso. Como que funciona a despesa médica? Não tem teto de despesa médica. Então, por isso que a Receita fica muito atento com relação a isso. O que eu estou dizendo com isso sobre teto? Se eu digo que eu tenho um faturamento de 100 mil reais, 100 mil no ano, e se eu apresentar à Receita Federal que eu tive de despesa 80 mil reais de despesa médica, eu vou ter que comprovar? Sim, mas eu posso jogar na sua declaração ali que vai gerar apenas o imposto a pagar sobre 20. Então não tem teto. Mas foi 90? Ok. 50, 40? Ok. É diferente do outro ponto que eu chamo agora. Despesa com instrução. Não cabe despesas com língua inglesa, língua espanhola. Despesa de línguas não deduz no imposto de renda. Então, assim, todo gasto com instrução ele tem um teto. 3 mil e poucos reais. Não vou citar reais, centavos e tudo mais. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um filho, faculdade de medicina, a mensalidade dele é 11 mil reais por mês, você vai pagar 11 vezes 12, só vai ser tirado da sua base de cálculo, volto a dizer, dos seus 100 mil, 3 mil e poucos reais. O Anderson, mas que loucura é essa? Como que eu paguei 11 mil vezes 12 meses, fora a matrícula, e só vai abater da minha base de cálculo, do meu faturamento, 3 mil e poucos reais. Exatamente isso aí. E se você tem essa faculdade do seu filho e ele faz uma outra pós, ou que não seja pós, um curso extensivo totalmente legalizado,
apenas o teto, 3 mil e poucos reais por dependente, ou titular também. Então, fique aí a dica, não adianta pagar um absurdo que só vai abater isso aí. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia eu chamo a sua atenção porque a pensão alimentícia agora ela é isenta, já tem um tempo, até retroagiu, um fato inédito, ele retroagiu essa isenção, porque antes o que acontecia muito? No divórcio, pagava-se pensão alimentícia e quem recebia tinha que pagar o imposto de renda dele também, e quem pagava era passivo de dedução na sua declaração de imposto de renda. Então, assim, o João separou da Maria, o João informava que pagava a Maria 70 mil reais no ano, a Maria tinha que informar que recebeu os 70 e pagar o imposto sobre os 70. Hoje, o João informa que pagou a Maria, deduz no imposto de renda dele, e a Maria, por sua vez, não paga imposto, que passou a ser isento. Mas ela tem que fazer a declaração dela de renda também. Só que hoje tem que ter, você vai ter que apresentar a sentença do juiz e tudo mais, se for sentença judicial, número do cartório, número do processo, e provavelmente a sua declaração de imposto vai para a malha fina, para você ter que apresentar isso no ano seguinte, a partir do primeiro dia útil do ano seguinte, porque a Receita Federal ela tem, em diversos casos aqui no escritório, cobrado a apresentação desse divórcio, dessa sentença. PGBL, outro ponto que eu chamo a sua atenção. É passivo de dedução 12% do rendimento tributável. Você recebeu 100 mil reais durante o ano, você tem até o 31 de dezembro do ano corrente, 2025 agora, você faz uma média e paga-se 12% do que você estima que você vai receber para você deduzir isso no ano seguinte. Então, mas só serve se for PGBL. VGBL, não. Mas eu chamo um pouquinho a atenção, Previdência, você tem que fazer esse aporte jamais com a ideia de resgatar. Fuja um pouquinho desse pensamento do imposto de renda, de aumentar a restituição, de diminuir o imposto e acrescenta um pouco mais. Que não adianta você fazer o aporte da sua Previdência e logo em seguida fazer o resgate. Por quê? Vai ser passivo de tributação, ok? VGBL não deduz. E agora o queridinho, despesas de custeio da atividade. Você é autônomo, é passivo de dedução toda a sua despesa pertinente à sua prestação de serviço. Médico, dentista, você tem um consultório, despesa de locação, material de limpeza, folha de funcionário, luz, telefone, material médico, material odontológico, tudo isso, esse gasto pertinente à sua prestação de serviço é passivo de dedução. Tem muita gente comendo mosca e dando dinheiro para o governo aí. O que eu estou falando? O profissional autônomo às vezes emite recibo, paciente particular, faturamento 10 mil reais por mês, 10 mil vezes 12, 120 mil, e está sendo tributado 27,5 sobre 120. Como que esse médico, esse dentista, fatura 120 mil reais e não tem nenhum custo com nada? Então, todo esse custo dele é passivo de dedução. Se você teve um faturamento de 120 mil, um custo de 50 mil, você só vai pagar imposto sobre 70. Ajuda consideravelmente, tá, gente? Essa é uma dica que vocês não podem deixar de fazer. Tem que levar em conta. Antes, eu não tenho nenhum consultório e tal, não sei o que, tal. Tem embasamento legal que 1/5 da sua despesa residencial, desde que comprovada com a sua atividade, é passivo de dedução também, beleza? Ganho de capital. O ganho de capital, venda de imóvel, isso aí tem que sempre ser informado no mês, é devido no mês seguinte. Vendi uma casa em janeiro, o imposto tem que ser recolhido no mês de fevereiro. Não tem sentido ficar esperando até o ano seguinte. Vendeu em janeiro de 2025, o imposto é devido em fevereiro de 2025. Eu vou levar a minha escritura de venda em 2026, vai pagar juro e multa. Então, assim, conselho e dica que eu te dou. Comprou um imóvel,
toda nota fiscal de benfeitoria gasto na execução dessa obra, você vai aumentando o valor do seu bem para que amanhã depois você não pague um imposto maior sobre o ganho. Se eu comprei por 100 e vendi por 200 e não tem nenhum gasto, deve-se 15% de 100 mil. Se eu comprei por 100 e ao longo do tempo eu venho obras de melhoria e tudo mais, tudo comprovado, foi para 150 mil e vendi por 200, eu pago 15 somente dessa diferença, de 50 mil. Tá ok? Gente, espero que tenha feito algum sentido para você. Se fez, dê o like, compartilhe no canal e fique acompanhando maiores novidades aí. Um abraço, até a próxima.